Cena, não é isso? Vocês conhecem essa cena? Começamos aí o slide com a parte da bandeira brasileira, da bandeira do Brasil, e com esta cena aí que representa quando Dom Pedro I deu o grito de independência às margens do Riacho Ipiranga, não é isso? Lá às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo. Riacho do Ipiranga fica em São Paulo. Era 7 de setembro de 1822. Ocorreu a proclamação da independência do Brasil, que se tornou feriado nacional, que representa uma memória, não é isso, da nossa história, da história brasileira. Ficou conhecido como um marco da fundação do país Brasil, livre do domínio de Portugal, ok? O Brasil era colônia portuguesa, porque como nós aprendemos, os portugueses chegaram aqui no Brasil, tomaram posse das terras brasileiras que já eram habitadas pelos índios, pelos indígenas, e com o passar do tempo eles se apossaram de toda a terra e colocaram a sua língua, não é isso, o idioma português, que é o nosso idioma atual, claro que não como o português de Portugal, porque sofremos a influência da língua dos indígenas, né, Tupi-Guarani e outros dialetos que eles falavam, e também mais tarde da língua dos negros africanos que vieram trabalhar como escravos no Brasil, ok? E vamos aí então falar um pouco sobre a independência do Brasil. Por que independência? Porque o Brasil ficou livre, não é isso? Quando o pai de Dom Pedro voltou para Portugal, né, ele deixou Dom Pedro aqui no Brasil, porque ele não podia voltar para o país dele e deixar o trono aqui no Brasil, deixar a colônia sem que alguém pudesse estar a par de tudo, tinha que ser alguém da família. E Dom Pedro era o príncipe e ficou como príncipe regente aqui no nosso país, né? Durante muito tempo, Dom Pedro ele seguia as ordens que o pai dele mandava, né? A corte portuguesa mandava, ou seja, o governo, tudo que o governo tinha que fazer, tudo que deveria acontecer, vinha de Portugal. Mas com o passar do tempo, Pedro começou a perceber que o desejo de Portugal era continuar com o Brasil sendo uma colônia, porque eles poderiam entrar e sair quando bem quisesse, entendesse, e levar tudo que tinha no Brasil. Ou seja, eles sempre pegavam os minerais que tinha muito no solo, ouro, pedras preciosas. Depois veio o pau-brasil, né, que eles já tinham explorado bastante pau-brasil. Teve o período da cana-de-açúcar, que tudo isso vocês vão aprender no decorrer de suas séries, né, enquanto vocês forem passando de série, né? Então, os políticos portugueses, eles queriam que Dom Pedro voltasse para Portugal, porque seria uma forma, se não tivesse ninguém aqui no Brasil que fosse da família real, né, não tivesse ninguém aqui no Brasil, seria mais fácil para eles continuarem mantendo o Brasil em forma de colônia. Então, no Brasil tinham aqueles que eram a favor da independência, que não suportavam mais o governo português, os portugueses mandando no Brasil. Então fizeram um pedido a Dom Pedro, né? Pediram a Dom Pedro que continuasse no Brasil. E aí Dom Pedro, príncipe regente, resolveu atender o pedido da população. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu um documento oficial fazendo esse pedido a ele. Dom Pedro ele atendeu ao pedido do povo e declarou: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Esta frase marcou a história do Brasil, e este dia 9 de janeiro de 1822, entrou para a nossa história como Dia do Fico, que foi justamente o dia em que o príncipe regente Dom Pedro, no caso, Pedro de Alcântara, resolveu permanecer morando no Brasil. Então ele desobedeceu às ordens do seu pai, desobedeceu às ordens dos políticos portugueses e não voltou para Portugal, permaneceu no Brasil.
O grupo de brasileiros que queriam a independência continuaram fazendo campanha, continuaram fazendo movimentos. Quando nós falamos da independência da Bahia, nós estudamos que foi uma série de batalhas, né, que aconteceram para que se fosse solidificada, para que se tornasse realmente verdadeira, né, firme, a independência do Brasil, ou seja, o Brasil livre de Portugal. No dia 7 de setembro de 1822, finalmente, Dom Pedro fez a declaração oficial de independência, confirmando seu acordo com os brasileiros. Dom Pedro tornou-se o primeiro imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I. O Brasil passou a ter uma monarquia. O que é uma monarquia? É uma forma de governo em que os poderes são exercidos pelo imperador ou pelo rei. Dom Pedro tornou-se imperador, porque o pai dele ainda era vivo e estava em Portugal, então na coroa portuguesa ele não poderia ser denominado rei, no caso. Então ele se tornou imperador do Brasil e recebeu o título de Dom Pedro I. Por que primeiro? Porque foi o primeiro imperador do Brasil. Com o passar do tempo, vocês vão aprender que veio o Dom Pedro II, que era filho de Pedro I, certo? Mas por enquanto o que nos interessa é isso aí. Então, Dom Pedro, né, ele passou a ter este título, né, de Dom Pedro I, ok? Olha aí a imagem de Dom Pedro, né, com a bandeira do Brasil, com a corrente quebrada e partida, que mostra que significa que houve uma libertação, no caso, né? Houve uma libertação. O Brasil ficou livre de Portugal, ok? Então, essa é a nossa aula de história, que falou um pouco, né, de maneira bem breve, da independência. E aí, turma, como vocês estão? Olá, bom dia. Começando mais uma semana, não é isso? Espero que vocês tenham passado bem o final de semana, tenham aproveitado o feriado para descansar um pouco, né? Já que nós não tivemos aula ontem, por ter sido feriado nacional, né? 7 de setembro. Então, eu espero que vocês estejam bem descansados e preparados para iniciar a nossa semana cheinha de atividades, não é isso? Então vamos lá, nossa aula de português. Olha só, atenção! Essa aula de português aí é bem especial. Essa aula está fazendo uma revisão dos nossos assuntos estudados até agora em português, já nos preparando para os testes da terceira unidade. Nós vamos revisar aí adjetivo, locução adjetiva, adjetivos pátrios e grau do adjetivo. Então, prestem bastante atenção. Vamos lá? O que é adjetivo? Nós vimos que o adjetivo é a classe, né, da gramática, é a palavra que tem a função, que tem o trabalho de dar qualidade ao substantivo. Nós já aprendemos, né, desde o início, que substantivo é o nome. Por que substantivo é o nome? Porque o substantivo é a palavra que dá nome a tudo que existe à nossa volta. Então, todas as coisas que existem à nossa volta são substantivos. E o adjetivo é a palavra que vai dar uma qualidade, uma característica, que vai nos ajudar a saber como é alguma coisa, algum ser, né? Algum objeto, ok? Então, adjetivo, mais uma vez, é o termo que qualifica o substantivo, indicando-lhe uma característica. Então, vamos ver o que vai acontecer aí? Apareceu uma flor, ok? Flor é o substantivo. Então, vamos lá. Flor, substantivo. O que nós queremos fazer? Nós queremos dar qualidades, características para esta flor. Existem inúmeras palavras que podem ser utilizadas para dar
características a essa flor. Então, nós temos aí a primeira, flor vermelha, é uma característica que está dando uma cor, é um adjetivo. Flor perfumada, outra característica da flor, né? Está mostrando que a flor tem um cheiro agradável. Flor despetalada, ou seja, alguém passou e arrancou as pétalas da flor. Então, a flor ficou despetalada. É outra característica. E estas três palavras são adjetivos, ou seja, nós utilizamos o adjetivo, essas três palavrinhas que apareceram aí, vermelha, perfumada, despetalada, para caracterizar, para qualificar a flor, ok? Então, mais uma vez relembrando, adjetivos são palavras que indicam qualidades. Eu não posso esquecer. Adjetivos são palavras que indicam qualidades. Locução adjetiva. Vimos que o adjetivo são palavras que indicam qualidades, não é isso? Agora nós vamos ver que a locução adjetiva é a união de duas palavras, a junção, ó, elas estão juntinhas, duas palavras juntas, realizando o trabalho, realizando a função de um termo somente, ou seja, de apenas uma palavra. Ó, adjetiva corresponde a adjetivo, que é a palavra que justamente vai dar qualidade ao substantivo. Então, nós temos aí amor de mãe, amor materno. Onde é que está a locução adjetiva aí? Você tem o de mãe. Este de mãe foi substituído pelo adjetivo materno. Observou? Então, de mãe, duas palavras que tomam o lugar, que fazem o trabalho de um adjetivo, que é materno. Logo, locução adjetiva é a expressão formada por duas palavras que realizam a função de um adjetivo, que fazem o trabalho de um adjetivo. Olha aí locuções adjetivas para vocês, ó. Luz do sol. Observe que o que ficou de cor diferente é justamente a locução adjetiva, ok? A partir de carne de boi, doença do coração e alegria da família, eles ficaram com a mesma cor, mas aí você observa que está em negrito, né? Está com a cor mais forte. Então significa que também são locuções adjetivas. Então, luz do sol, luz solar. Passeio da manhã, passeio matinal. Festa de junho, festa junina. Amor de irmão, amor fraterno. Flores do campo, flores campestres. Turno da tarde, turno vespertino. Canção do povo, canção popular. Carne de boi, carne bovina. Doença do coração, doença cardíaca. Alegria da família, alegria familiar. Povo do Nordeste, povo nordestino. Observaram? Então eu não posso esquecer, vocês não podem esquecer. Locuções adjetivas são duas palavras que fazem o trabalho de apenas uma, o trabalho de um adjetivo. Então, solar, matinal, junina, fraterno, campestre, vespertino, popular, bovina, cardíaca, familiar e nordestino são palavras que são adjetivos, ok? Vamos lá. Adjetivos pátrios. O que seriam os adjetivos pátrios? Lógico, palavras que indicam a nacionalidade dos seres, ou seja, o local de onde o ser vem, o local de origem.
de onde ele é, de onde ele saiu, de onde ele foi criado, foi construído, foi fabricado, no caso dos objetos, das coisas, ok? Então, essa bandeira é brasileira, essa é a bandeira brasileira, né? Digamos que eu esteja mostrando a vocês a bandeira brasileira. Se eu estou dizendo que essa é a bandeira brasileira, de acordo com a frase, de acordo com a palavra brasileira, lógico que a bandeira só poderia ser do Brasil. Se a bandeira é brasileira, a bandeira é do Brasil. Então, poderemos chegar ou chegaremos à mesma conclusão, né? Passaremos a saber que quando nós analisamos as frases abaixo, analisarmos as frases abaixo, ou seja, quando nós olharmos, estudarmos as frases abaixo, como por exemplo, adoro perfume francês. O termo francês, a palavra francês se refere à França, o país. Então, se o perfume ele é francês, ele foi fabricado na França. Nas férias, visitarei as praias Fluminense. O termo, ou melhor, a palavra Fluminense está fazendo referência ao estado do Rio de Janeiro. Lembram que na live nós estudamos essa aula, fizemos essa explicação na nossa live, e aí a Pro falou que Rio de Janeiro, ela tem a capital com o mesmo nome e o estado com o mesmo nome. A capital é a cidade do Rio de Janeiro e o estado é a cidade do Rio de Janeiro. O estado é Rio de Janeiro também, não é o município. Então o que acontece? É diferente do nosso. Por exemplo, nós temos o estado Bahia e a capital da Bahia é a cidade de Salvador. Dois nomes diferentes. Com os Rio de Janeiro e São Paulo acontece o contrário. Tanto o município como o estado têm o mesmo nome, ok? E aí eu falei que quando se refere ao estado, Fluminense é da mesma forma do time, né? Não tem um time no Rio de Janeiro chamado Fluminense, é justamente por isso, porque aquele time representa o estado do Rio de Janeiro. Então, o termo Fluminense está fazendo referência ao litoral do Rio de Janeiro, né? Então, quando fala as praias fluminenses, são as praias do Rio de Janeiro. Olha só, então adjetivo pátrio é o termo que indica nacionalidade, é a palavra. Gente, toda vez que a Pro fala termo, significa palavra. Adjetivo pátrio é a palavra que indica nacionalidade de uma pessoa, de um objeto, de um animal, dentre outros, ok? Então, esta nacionalidade pode estar relacionada a países, a cidades, a estados de uma forma geral. Aí vai uma dica importante: os adjetivos pátrios são sempre escritos com letras minúsculas, ok? Vamos lá. Olha só aí, vamos ver alguns adjetivos pátrios. Quem nasce em é. Então, quem nasce na Bahia é baiano. Quem nasce em Salvador é soteropolitano. Tem até uma música de Chiclete com Banana, quem conhece, que ele fala assim, ó: eu sou soteropolitano, eu sou baiano, eu sou de Salvador. Eu sou soteropolitano, eu sou baiano, eu sou de Salvador. Então, ó, soteropolitano significa a nacionalidade ou naturalidade de quem nasceu na capital da Bahia, a cidade de Salvador. E baiano todos nós somos porque nascemos no estado da Bahia. Quem nasce em Recife é recifense. Quem nasce no Acre é acreano. Quem nasce no Rio de Janeiro, cidade, município, ó, carioca. Quem nasce no estado do Rio de Janeiro, fluminense. São Paulo, paulista, se nasceu no estado. Paulistano, se nasceu no município, na cidade. Goiás, goiano. Brasília,
brasiliense. Fortaleza, fortalezense. Venezuela, país, ó, venezuelano. Rio Grande do Sul, gaúcho, tchê. Tá vendo aí? Gaúcho. Japão, japonês. E por aí vai, né? Coreia, coreano. China, chinês. Inglaterra, inglês, né? E assim sucessivamente, ok? Este daí, por exemplo, quem já viu uma figura dessa? Essa figura aí, né? Bem alegre, ele é um mexicano. O mexicano nasceu no México. Estão vendo aí? Vamos lá. Grau do adjetivo. Quando eu falo em grau, eu já me lembro logo que nós estudamos o grau do substantivo, né? Então ele pode ser normal, pode ser maior que o normal ou pode ser menor que o normal. Mas como será que nós vamos fazer o grau do adjetivo? Nós vamos fazer o grau do adjetivo realizando, fazendo uma comparação, ok? Fazendo uma comparação. Ou seja, nós vamos ter dois objetos, duas pessoas e vamos comparar uma com a outra. E nós vamos dar uma qualidade. Essa qualidade pode ser superior, ou seja, que é maior, que está acima, ou pode ser inferior, que está abaixo, que é menor. Veja, por exemplo, as frases que eu coloquei aí. Camila é mais bonita que Beatriz. Camila é tão bonita quanto Beatriz. E Camila é menos bonita que Beatriz. Observe que na primeira frase eu disse que Camila é mais bonita. Isso significa que Camila é muito mais beleza do que Beatriz. Então é maior, digamos assim, é superior. A qualidade, o adjetivo que é bonito, eu coloquei de vermelho. Já as palavras que vão estar fazendo referência ao grau do adjetivo está em negrito, que é esta cor mais forte. Então, para Camila ser mais bonita, eu utilizei mais que. Para Camila ser parecida, né? Não tem diferença nenhuma, ela é tão quanto, ok? E para dizer que ela é menos, que é menor, caracterizar como inferior, eu coloquei menos que, ok? Então aí apareceu Camila e depois apareceu Beatriz. Claro que cada uma tem a sua beleza e cada um vai dizer quem acha, né, mais bonita, quem acha menos bonita. Como tudo nós fazemos na nossa vida, não é isso? Os gostos são diferentes, nós temos que respeitar os gostos das pessoas. Somos seres, somos indivíduos, ou seja, temos gostos diferentes, somos individuais, cada um tem as suas características, cada um tem os seus gostos, então nós precisamos respeitar. Às vezes aquilo que é bonito para mim não é bonito para você, não é isso que é feio para você, não é feio para mim, e por aí vai, ok? Vamos lá. Podemos perceber que nas frases fizemos uma comparação entre Camila e Beatriz. Dessa forma, o grau comparativo do adjetivo está classificado em comparativo de superioridade, quando ele atribui uma expressão, quando nós atribuímos, né, quando nós utilizamos os termos ou as expressões mais que ou mais do que. Igualdade, quando a comparação está sendo feita entre os elementos que usamos tanto quanto. Né? É uma igualdade porque não tem diferença, nem é mais nem é menos, ok? É igual. Inferioridade, quando dizemos menos que ou menos do que significa que é uma quantidade menor, né? Tem menos intensidade, menos força, é menos, ok? A palavra já diz menos, mais, menos e tão quanto. Então, comparativo de superioridade, mais que ou mais do que. Comparativo de igualdade, tanto quanto.
E comparativo de inferioridade, menos que ou menos do que. Olha aí o nosso diário. Temos uma ficha sobre a independência do Brasil, ok? Essa ficha ficará disponível na escola a partir de quarta-feira. Quarta-feira, ok? Vocês só poderão mandar o responsável na escola pegar a ficha a partir de quarta-feira pela manhã. Temos a atividade de história que também está na ficha. A ficha sobre a independência do Brasil, ok? Essa é a nossa atividade, certo? Fiquem bem atentos. Vamos lá, fiquem ligadinhos, né? Acompanhando sempre as aulas, fiquem atentos nos grupos, atentos às orientações, ok?